O quinto episódio de Invasão Secreta chegou e agora bora para nossa análise de primeiras impressões. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar do quinto episódio de Invasão Secreta com spoilers, então se você ainda não assistiu, vai lá no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Esse episódio é o penúltimo episódio da série, né? A série vai acabar na próxima semana e já preparou o terreno aí pra grande batalha final. Tem muita coisa interessante pra gente falar aí, mas antes eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e se gostarem do conteúdo depois, deixa o seu curtir porque ajuda bastante a gente. Bom, primeiro de tudo, o nome do episódio é Colheita. Vocês lembram lá no primeiro episódio, quando o Gravik estava falando sobre esses experimentos do Super Skrull, não sei se era no primeiro ou no segundo, né? Mas ele estava falando dos experimentos do Super Skrull e um dos capangas dele fala pra Gaia: a gente foi atrás da colheita e não encontramos nada ainda. Agora a gente finalmente descobriu o que é a colheita. A colheita é simplesmente o DNA de quase todos os Vingadores que existem. Quase todos os Vingadores que estavam na Batalha da Terra. A Batalha da Terra é a batalha final de Ultimato, quando Thanos e o exército dele enfrentaram todos os Vingadores. Naquela cena, Capitão América com o Mjolnir fala avante Vingadores. Ali tinha gente de todo o canto do universo. Tinha Asgardiano, tinha tudo que vocês possam imaginar ali naquela batalha tinha. E todos esses heróis e vilões também derrubaram sangue naquele campo de batalha. Basicamente todos, até a Carol Danvers. Boa parte dos maiores heróis da Terra ali sangraram naquela luta e a S.H.I.E.L.D. recolheu o DNA desses heróis e também dos vilões e guardou isso em um lugar bem escondido. Isso é a Colmeia. Se o Gravik chega nisso, ele teria nas mãos dele poderes da Capitã Marvel, já por aí já é um absurdo. Ele provavelmente teria da Wanda também, do Homem-Aranha, de todos os super-humanos que tinham naquela situação. Quando eles começam a falar de poderes dos Vingadores, eu achei que poderia ter a ver com a Batalha de Nova York, que aí teria o sangue do Capitão América, do Hulk e do Thor. Já seria interessante e já seria muito apelo para o Gravik e para os Skrulls, porque eles teriam acesso aí principalmente ao sangue do Bruce Banner, né? Esse sangue com radiação gama aí, e eles poderiam ter a força do Hulk. Agora, considerando todos os personagens que estavam na batalha final de Ultimato, é muita gente, é muito DNA, é muito poder. Se o Gravik realmente consegue colocar esse soro nele e se torna esse Super Skrull com todas essas habilidades, se o corpo dele resistir, porque é muita coisa, né, ele se tornaria sim um dos seres cósmicos mais poderosos do UCM, mas eu acho que isso não vai acabar acontecendo porque ele realmente ficaria muito apelão. Ele já tá apelão, mas ele ficaria muito mais apelão. Esse episódio aqui também marca um retorno bem interessante do agente Rick Mason, que é o cara lá de Viúva Negra, né? Aquele contrabandista que ajuda a Natasha. Ele arruma um avião pra ela e pra Helena, um avião bem capenga, e aqui ele arrumou um jatinho pro Nick Fury, né? Então esse cara, ele faz esses trabalhos com o Fury, com a Natasha, que também estão ali um pouquinho mais além do governo, né? Nesse momento o Fury é o homem mais procurado do mundo. A Natasha também, lá no filme da Viúva Negra, estava fugindo do governo norte-americano, porque foi logo após Guerra Civil, cronologicamente. Então ela era uma fugitiva. E aí recorrem a ele, porque ele consegue acesso a todos esses equipamentos, avião, ele consegue fazer extração, arrumar novos documentos e tudo mais. E uma outra coisa que a gente já tinha falado nos vídeos iniciais dessa série aqui... Interessante também é que não são só os Skrulls que podem roubar a aparência de outras pessoas. A gente tem que lembrar desse momento aí. Are you supposed to be here? Sure, what the hell are you doing? Isso daí foi em Falcão, Soldado Invernal, já tinha acontecido também em Capitão América, o Soldado Invernal. É sobre o véu da viúva, esse equipamento que ajuda os humanos a mudar o seu rosto, a mudar a sua face. A Viúva Negra tinha usado isso em Capitão América 2 e a Sharon Carter usou em Falcão e Soldado Invernal. A Melinda May também usa em Agents of S.H.I.E.L.D. E assim, né, a gente já tinha falado como isso seria útil para os humanos também contra os Skrulls, e o Nick Fury usa aqui. A Sônia até dá uma brincada e fala: porra, vocês gastaram tanto em pesquisa, isso só muda o seu rosto e o resto do corpo, né? Porque os Skrulls conseguem mudar o corpo todo. E o Fury fala: não, essa aqui é só a versão antiga, né? Então aparentemente esse véu da viúva passou por experimentos e agora pode ser que os humanos tenham a capacidade também de mudar o corpo inteiro. E talvez até se passar por algum Skrull, quem sabe, né? Transmorfas não só de humano, você consegue tomar a aparência que você quiser. Isso é bem interessante, é aparência, é voz, é tudo, né? Basicamente a mesma coisa que os Skrulls fazem naturalmente, biologicamente, os humanos obtiveram através de avanços tecnológicos e da ciência. E uma coisa muito foda que o Nick Fury fala aqui nesse episódio é que ele conseguiu coletar todo esse sangue de super-heróis que estavam na batalha contra o Thanos com a ajuda dos Skrulls. E quem liderou os Skrulls para essa coleta
foi o Gravik, né? Então o Gravik ele era realmente muito próximo ao Nick Fury. Por isso que a gente tá falando que esse abandono do Fury pegou muito ele e por isso que ele também perde completamente a razão quando ele tá perto do Fury. Porque ele era muito próximo do Fury. Quando o Fury vai pro espaço, ele fala, porra, o cara prometeu rios pra nós aqui, prometeu uma casa e aí do nada ele vai embora, velho. Então o Gravik na batalha ali da Terra, a batalha contra o Thanos, ele ainda estava do lado do Nick Fury. O Nick Fury tinha sumido no estalo. E aí quando o Hulk estalou, o Nick Fury voltou, o Nick Fury foi pro espaço e aí fudeu tudo. Então foi muito perto ali, sabe? Só que o Fury ainda teve tempo de esconder a colheita dos próprios Skrulls, né? Porque o Gravik coletou, mas o Gravik não sabia onde estava. E uma coisa bem legal desse episódio aqui é que o Gravik tá perdendo um pouco da sua liderança dentro dos Skrulls e ele também agora quer que se foda, né? Ele quer esse poder da colheita só pra ele, porque todos os outros Skrulls que estavam ali já se viraram contra ele, já contestaram a liderança dele pelo simples fato de o Gravik, de novo, que eu falei no vídeo da semana passada, ele esquece da missão quando o assunto é o Talos e o Nick Fury, principalmente o Fury. E aqui, um dos Skrulls ali fala pra ele, porra, você podia matar o Fury e mais uma vez você não matou. Você mandou a Varra matar ele porque você sabia que ela não faria isso. O que você quer? Você tá protegendo o Fury, velho? E aquele negócio, né? O Gravik e o Fury são meio que nêmesis ali, né? São arqui-inimigos. Se o Fury morrer, aparentemente o Gravik perde toda a razão. Então, o principal propósito dele é atingir o Fury, não é achar uma casa para os Skrulls. E os Skrulls estão vendo isso agora, por isso começou esse motim todo pra tirar ele da liderança. Só que o Gravik ele é muito mais forte e aparentemente só ele tem essas habilidades de Super Skrull até o momento, tá? Ele não passou pra todo mundo como ele havia dito que passaria. Então quando tem aquela luta, ele se transforma em Skrull pela primeira vez na série aqui, ele adulto, né? Sai na porrada, ganha de todo mundo e mostra por que ele é o general, por que as pessoas têm medo de enfrentá-lo. Porque ele é o mais forte, algo que o Talos era lá em 95, agora o Gravik. Na força bruta, ele se garante contra vários outros Skrulls. Uma outra coisa legal aqui é sobre a Rava. O Fury já sabe que o Rhodes é uma Skrull, ela já sabe que o Fury sabe também, então eles já não estão nem disfarçando mais. O Fury ele entra no hospital falando pro presidente que não foi a Rússia, tentando evitar de todos os modos aí essa guerra. E ele senta lá na porta do hospital pra ninguém passar. Só que o Rhodes ele é do governo, o governo não sabe que ele é um Skrull, né? E o Nick Fury ele não tem esse jeito implacável de ser do jeito que a Sonya Falsworth tem, por exemplo. Por quê? Porque quando o Rhodes chega e confronta o Fury, é óbvio que os militares ali, os agentes vão ficar do lado do Rhodes, né? Só que se o Fury mostra que o Rhodes é um Skrull, isso mudaria. E é o que a Sonya Falsworth faz. Ela descobriu quem era o Skrull infiltrado lá no governo britânico e era o superior dela. Ela tinha uma pessoa para quem ela respondia. E aqui era um Skrull. Ela entrou na sala do cara, ela já sabia, ela só entra com 100% de certeza. Ela fez a pesquisa minuciosa dela ali, descobriu tudo, entrou. Já desmascarou o cara, deu um tiro no cara. Quando os militares, os caras do governo chegaram e falaram, pô, você não pode atirar no seu superior, isso é traição, ela já falou, ó, ele é um Skrull. E os caras já viraram pro lado dela, sabe? Era isso que o Fury tinha que ter feito no hospital ali com o Rhodes. Mas ele estava no hospital, né? É muito mais complicado se dar um tiro no meio do hospital do que dar um tiro numa sala de um órgão do governo. Então, são situações diferentes, mas o Fury podia ter dado algum jeito de falar para aqueles militares que o Rhodes é um Skrull. Só que ele também não sabe se tem mais Skrull ali, tá ligado? Então, isso poderia causar uma treta muito grande no meio de um hospital e não era a melhor forma de se fazer. Mas o Fury acaba simplesmente deixando o presidente lá e o Rhodes assume o controle. O Rhodes quer forçar essa guerra e o Gravik agora não precisa mais dos Skrulls. Ele quer, de novo, atingir o Fury. Vocês lembram lá no começo da série? O objetivo dele era dar um lar aos Skrulls. Era proteger a sua raça, né? E aqui ele fala, pode matar todos os Skrulls aqui, porque o Fury não vai querer isso, né? Então eu vou conseguir barganhar com ele e vou conseguir pegar a colmeia. Ele tá confiando que o Fury vai aceitar essa barganha, mas eu acho muito improvável. No final do episódio, o Fury pega o tapa-olho de volta, ou seja, aquele Fury de 2012 está de volta, o Fury implacável e que está sempre um passo à frente. E ele liga pra alguém, vamos acabar logo com isso. O primeiro pensamento que a gente tem é que ele ligou pro Gravik para marcar o lugar onde ele vai entregar a colheita. Só que é um poder muito imensurável aí para ele simplesmente dar ao Gravik para evitar esse ataque. Se o Gravik pegar esse poder e quiser atacar depois, ele ataca, sabe? Não vai mudar nada. Então eu acredito que o Fury ligou para outra pessoa. E nesta semana, no começo dessa semana, a gente fez um vídeo falando de 6 personagens, 6 opções para ajudar o Nick Fury aqui nessa situação, né? Então ele pode ter ligado para uma dessas 6 pessoas. Depois assistam um vídeo que tá linkadinho aqui em cima, porque ficou bem legal também e possivelmente a gente vai dar mais uma acertadinha aí até o final dessa série.
Agora, em relação a Rava mesmo, que é a Skrull que tá se passando pelo Rhodes, né? No episódio anterior eu achei que ela estava meio que não obedecendo tanto o Gravik, mas ela está sim, são ordens diretas do Gravik. Só que ela, aparentemente, quer blindar o Gravik, né? Então ela não fica, não, você tá falando comigo, eu que tô falando pra você fazer isso, faz logo e pronto, acabou. Porque ela também tem uma posição forte ali dentro dos Skrulls. Só que ela também não gostou muito do que ela ouviu, tá? Ela começa a falar com o Gravik no telefone e fala, pô, você tá louco, mano? O que você tá pensando, velho? E só que obedece e acata, por quê? Porque ainda tem essa hierarquia de comando e os Skrulls sabem quem é o general e por que o Gravik é o general, porque ele é o mais forte. Quem não sabe, quem tentou tancar ele ali, acabou morrendo. Inclusive esse episódio teve uma cena muito pesada, com ele degolando um dos Skrulls ali. É uma série do Disney Plus, tá bom? E é uma cena ali, eles não mostram, obviamente, porque senão seriam mais 18, mas é uma cena muito pesada, bem. Agora vamos falar de 3 personagens aqui. Primeiro a Sonya Falsworth, que eu estava com saudade dela, no episódio anterior ela não tinha aparecido. E aqui ela já fez a pesquisa, como eu já disse, né? Achou o Skrull infiltrado e agora ela tomou o controle da agência de segurança aí, né? Do órgão de segurança do governo da Grã-Bretanha. Só que ela não sabia do Rhodes. Essa cena é muito boa, né? Ela fala, o Rhodes pediu tal coisa e eu fiz, porque agora eu que mando aqui nessa porra, aceitei, né? Aí ele, não, mas o Rhodes é um Skrull. Ela, o quê? Como assim? Por quê? Porque o Rhodes falou pra atacar o complexo dos Skrulls, né? E ela, lógico que ela aceitou, ela tá implacável contra os Skrulls. Só que quando ela descobre que isso é um plano do Gravik, aí ela fica meio assim, né? Só que antes disso ela vai pra casa dos cientistas, que são Skrulls também, ela também já sabia, pra descobrir exatamente o que eles estão pesquisando, o que eles estão criando. Ela consegue fazer isso também daquela forma implacável dela, sempre muito debochada, e aí depois ela vai conversar com o Fury e entende tudo. Ela não sabia que a esposa do Fury era uma Skrull, ela não sabia que o Fury estava trabalhando com os Skrulls de perto desde sempre, então ela descobre tudo e vai ficando meio impressionada, né? Mas ela vai entendendo muito da situação do Fury, né? Ela fala, então a culpa de tudo isso que está acontecendo é sua, né? Ele, sim, por isso que eu voltei. E aí mais uma vez vem a pergunta, por que você não chama os heróis? Por que você não chama os Vingadores ou algum super-humano para ajudar a gente? E o Fury fala, isso é pessoal. Ele fala que isso é pessoal, mas sim, obviamente ele vai ter ajuda no último episódio, porque, como eu já disse nesse vídeo que eu falei pra vocês, tá linkadinho aqui, ele vai ter que sair na mão com o Gravik, e pra sair na mão com o Gravik ele precisa de apoio, de reforço. Agora também tivemos momentos impressionantes da Gaia e da própria Vara, né, a esposa do Fury. O Fury fala pra Gaia, ó, se você quiser enterrar seu pai da forma correta, leva ele lá pra Vara que ela vai te ajudar. E o Fury também estava enviando a Gaia pra proteger a Vara, porque ele sabia que ela sofreria um atentado ali. Elas fazem tudo de uma forma muito respeitosa, a Vara sabe como os Skrulls faziam as suas cerimônias de despedida. E eu tenho quase certeza que a Emilia Clarke, a atriz que faz a Gaia, ela recitou um dotraquezinho bem mandrake na hora de falar da língua dos Skrulls, tá bom? Bem parecido aí a sonoridade da cena dela falando essa língua de Skrulls aí com o que ela falava quando ela era Daenerys em Game of Thrones, falando no Dothraki, né? Eu quero saber se vocês acharam também um pouquinho semelhante. E aí depois elas têm uma cena de ação muito foda, que a Gaia é muito braba, né? Ela tem essas habilidades do Super Skrull, pelo menos a do Extremis, né? A gente não sabe se ela tem todas as habilidades, mas do Extremis ela tem, e na luta ela se garante demais. Teve uma hora que um cara chegou, mano, aquela cena é muito foda, delas pegando as armas, ela com uma shot, assim, o cara chegou pra atirar na Vara, ela já pulou no cara, já matou, não sei o que, ela é muito rápida, ela é muito forte, vai ser bem da hora se ela sair na mão com o Gravik, tá? Vai ser muito foda. E as duas se garantem mesmo, elas acabaram com os Skrulls que o Gravik mandou pra matá-las. Foi cada uma pra um lado, mas elas tiveram uma conversinha também que a Gaia deu uma... é meio espinhosa, né? A Vara tava falando sobre o Nick Fury, falando que ela admirava o Fury ali por horas. E a Gaia pergunta, e ele, já te admirou na sua própria pele? Ou seja, já te admirou como uma Skrull? E a Vara dá uma resposta meio já, ó, calma aí. Não te dê essa intimidade toda não. Antes de acabar, só mais uma coisa, vamos falar do presidente norte-americano, né? O presidente está ali nas últimas, né? Ele não está morto ainda, ele já está estável da lesão que ele sofreu no episódio anterior, mas provavelmente ele vai acabar sofrendo um atentado no episódio da semana que vem, que é o último da série. Eu acredito que a trama dessa série vai continuar em outras produções, e as que tem mais potencial para isso são Capitão América 4, Thunderbolts, Armor Wars, que vai ser um filme do Máquina de Combate, um filme do Rhodes. Ia ser uma série, mudou pra filme. As coisas vão acabar respingando nessas outras produções, e já tinham rumores ali no passado, e eu acredito que isso vai se concretizar sim, de que o presidente dos Estados Unidos no filme do Capitão América 4 seria o Thunderbolt Ross, interpretado pelo Harrison Ford. Então eu acho que o presidente atual dos Estados Unidos vai acabar morrendo nesse último episódio, e isso vai acontecer. Por quê? Porque em tempos de guerra você precisa também de um militar ali
Porque em tempos de guerra, eu acho que o Thunderbolt Ross seria o mais indicado para liderar os Estados Unidos, porque ele tá sempre à frente desses conflitos. Ele hoje, ainda, dentro do universo Marvel, é superior ao Rhodes, né? O Rhodes é muito próximo do presidente, mas o Thunderbolt Ross provavelmente é o vice, sei lá, alguma coisa desse tipo aí, e deve acabar assumindo ao final da série, já caminhando direto e ligando essa trama para outras. Eu não gostaria de ver eles encerrando essa ameaça do Gravik nesse último episódio, mas pode ser que aconteça, né? Aí, se o Gravik sumir, os Skrulls não teriam mais essa vontade de invadir a Terra e tudo mais, então esse conflito ali meio que acabaria, mas eu gostaria muito de ver tudo isso da invasão Skrull e do Gravik continuando nessas 3 produções que eu citei. Esse foi o primeiro episódio da série que não acabou com uma morte, né? Eu já tinha falado aqui antes que o primeiro acaba com a Maria Hill morrendo, o segundo acaba com aquele Skrull que a Sônia estava torturando morrendo, o terceiro acaba com a Gaia tendo uma morte falsa e o quarto tinha acabado com a morte do Talos. Esse episódio não acabou com uma morte, então meio que quebra essa regrinha. Semana que vem promete muito, participações especiais aí devem acontecer, então se inscrevam no canal, assistam o vídeo que eu indiquei aqui que tá bem legal e comentem lá quais vocês acham que são as aparições mais prováveis para esse final de Invasão Secreta. Sobre o Véu da Viúva, sempre bom lembrar, a gente já tinha falado antes, então vocês viram primeiro aqui. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.